Olá, tudo bem? Então, eu já começo esse vídeo com um disclaimer importante. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu não me responsabilizo pela forma com a qual você vai usar esse conhecimento que eu vou estar te dando hoje, beleza? Sendo que eu espero que você use isso para o bem, para o autoconhecimento, tanto seu, quanto também para você poder estar ajudando as outras pessoas e estar fazendo o mundo melhor, beleza? Então bora lá então. No vídeo anterior falamos que para as pessoas o mais importante é o mundo delas, é o que elas pensam, as próprias ideias, as próprias vontades e desejos, e as pessoas geralmente são famintas por esse tipo de atenção às próprias necessidades, em que se você quiser ter de fato elas do seu lado, esse é um atalho fácil para você poder conseguir isso. Mas e quando essas pessoas são pessoas muito cabeça dura? E quando elas se acham donas da verdade? Como lidar com isso? Eis a questão. Nesse caso, tem que ser feita uma psicologia reversa, digamos assim. Ninguém gosta de se sentir coagido ou manipulado, e elas devem pensar que elas tomam as decisões por elas próprias, no caso dessas pessoas mais assim, com ego mais inflado. Aí nisso você pode pensar, credo salve, mas isso daí é manipulação pura. E eu te respondo, é. E eu te digo, pode ser ótimo. Imagina, por exemplo, que você tem um filho adolescente, aliás, um filho aborrecente, que está naquela fase da rebeldia insuportável. E no almoço de domingo ele te conta sobre alguma coisa que aconteceu com ele e que ele se sentiu mal com aquilo. Nisso você elogia o comportamento dele quando ele está te contando aquilo. E só de você fazer daí pode mudar a sua relação com ele para melhor. No momento em que você elogia o comportamento dele tá te contando aquilo, ele vai se abrir mais para você e vai te falar de tudo o que acontece com ele. Você pode sim estar antecedendo e direcionando ele para o caminho certo. Valendo lembrar que você não precisa concordar com ele, nem discordar, mas sim elogiar o comportamento dele tá te contando. Pois as pessoas adoram serem elogiadas e nada melhor do que elogios como incentivos. Nisso, as pessoas de cabeça dura, como um adolescente rebelde, por exemplo, eles gostam de ver que eles estão no controle. E se eles se sentirem pressionados a falar algo, eles não vão falar mesmo, eles podem até estar se fechando. Mas no caso das pessoas rebeldes ou autoritárias, elas têm que ver que elas estão falando quando elas querem e por que elas querem falar. Elas têm a necessidade de se sentirem no controle, não querem se sentir pressionadas. Mas quando você elogia o comportamento positivo, elas ficam incentivadas a repetir. E pensam que estão fazendo porque querem. Entendeu a jogada? Em que no caso desse filho, por exemplo, desse filho aborrecente, ele acha que ele está contando por livre e espontânea vontade, mas na verdade ele está te contando porque você abriu nele essa vontade dele estar contando. O que é bem diferente de você estar condenando ele, aquilo que ele disse, criticando ele, falando que aquilo é frescura, então ele se fechar definitivamente e não contar mais nada para você, enquanto ele entra no caminho errado em que você descobre só mais tarde e pela boca das outras pessoas. Olha só que horror. Mas é claro que tem que ser pequenos elogios, tem que ser elogios discretos, caso contrário, ele pode perceber que isso daí é bajulação e pode ter um efeito contrário. E é claro também que não pode exagerar, é como sal na comida, em que você não usa bastante, apenas um pouco, apenas a dosagem suficiente. Eu, por exemplo, eu sou péssimo e inseguro em muitas coisas, e se você me elogiar nessas coisas, eu vou na hora ver que é bajulação. Eu, por exemplo, fiz um suporte para vaso de flores, igual esse aqui ao fundo. Ficou horrível, ficou torto. Se você me elogiar falando que ele ficou bom, eu na hora vou ver que é bajulação e os seus elogios não vão mais ter nenhum efeito sobre mim. Mas é aí que aparece uma dica de ouro para validar as pessoas ao ponto delas gostarem. Elogie o esforço delas. O suporte, por exemplo, ficou feio, como dá para você ver, e eu sou inseguro nessa habilidade. Mas se eu recebo elogios pelo meu esforço em estar melhorando, nossa senhora, seria uma mão na roda, seria ótimo. Aí sim dá pra ver sinceridade, e as pessoas amam ter os esforços delas reconhecidos. No exemplo do filho o adolescente rebelde, você não concordou com ele. E nem elogiou o que ele falou, mas elogiou por ele ter te falado, pela transparência dele. Transparência é essa que poucos filhos têm com os pais, entendeu a jogada, né? Mas convenhamos que tem pessoas adultas que parecem que nunca saem da adolescência, continuam adolescentes mimados, que qualquer coisinha fazem beicinho, qualquer coisinha fazem chilique, tudo para eles poderem se sentirem no controle da situação. E como fazer no caso dessas pessoas? Simples.
use a resistência e a teimosia delas a seu favor. Algumas pessoas realmente são mais cabeça dura do que outras, em que realmente não aceitam nenhum tipo de influência, e normalmente são pessoas mais rebeldes, gostam de mostrar que estão no controle. Elas já têm a opinião delas formadas, e elas não vão mudar com um conselho seu. Muito pelo contrário, muitas vezes um conselho seu pode até soar ofensivo para elas. Afinal, na cabeça delas, elas são as donas da verdade e elas gostam de ver que estão no controle da situação, mesmo vendo que estão erradas. Mesmo você mostrando todas as provas e evidências do mundo, mas é aí que tem como você conseguir manipular elas para o próprio bem delas. Eu vou te contar 3 exemplos. O primeiro exemplo, havia um jovem rebelde que odiava a escola. Ele odiava estudar e sempre aprontava horrores, até que ele foi suspenso. E também, como punição, recebeu muitos deveres de casa para ele estar fazendo como punição. O que uma mãe normalmente faria? Uma mãe normalmente falaria para ele estudar, para ele tomar juízo, para ele parar de fazer bagunça, ia falar do parente que era pobre, que se esforçou e que ficou rico e blá blá blá, aquele blá 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 de sempre. Mas nesse exemplo a mãe agiu de forma diferente, pois ela sabia que o filho dela era rebelde. Ela mentiu. Disse para ele que a amiga dela tem uma amiga que trabalha na escola e que tal amiga ficou sabendo que a coordenação da escola decidiu punir ele para que ele não frequentasse a escola, para não aprender a matéria difícil e assim repetir ele de ano, fazendo isso para ferrar ele devido a baixa nota. E ele, por ele ser rebelde, ele direcionou toda essa rebeldia dele aos estudos para calar a boca da coordenação. E ele foi muito bem, teve notas altas e no final todos os professores ficaram assustados com a mudança brusca nas notas dele. E a mãe dele, então, entre aspas, a manipuladora, foi até a escola e conversou com os professores e pediu para que cada um elogiasse o esforço dele de forma disfarçada. E todos elogiaram de várias formas diferentes. E você se lembra do efeito que falei agora há pouco dos elogios? Pois é. Do pior aluno ele virou o melhor, pois os elogios incentivaram ele a estudar, até que os estudos viraram um hábito. E na vida adulta daquele garoto, aquele garoto que foi um garoto rebelde, ele seguiu uma carreira acadêmica. E agora, outro exemplo. Agora um caso do terapeuta Milton Erickson, que falamos vídeos lá atrás. Em terapia familiar chegou um homem que queria divórcio. O motivo era simples e ao mesmo tempo triste. Ele e a esposa dele tiveram um casamento forçado, pois eram de uma religião muito fundamentalista que formavam os casais à força. E tal homem, ele queria que eles se separassem, mas de maneira que não fosse ruim para eles, muito menos para ela, pois ele gostava dela. Segundo o cara, a lua de mel deles, que havia sido recente, foi uma completa tragédia. Os dois foram transar. E os dois não conseguiram, pois não viram graça alguma. Um ficou olhando para a cara do outro sem graça e depois desse dia chegaram a um acordo que eles não tinham culpa pelo ocorrido e que era melhor eles divorciarem, por ter sido um casamento forçado. E tal homem foi decidido ao Milton Erickson para ver a melhor forma de separação. Mas Milton, ele percebeu alguns pontos estranhos, afinal ele era muito perceptivo. E com base nas percepções infalíveis dele, ele aconselhou eles a divorciarem da seguinte forma, entre aspas, fazer um divórcio legal, tendo, entre aspas, a última noite juntos, em um hotel bem legal, tomando uma taça de champanhe juntos e dando o último beijo amigável. Então, se divorciarem. Resultado, os dois beberam mais de uma taça. Encheram a cara, ficaram alegres. A esposa ficou à vontade de seduzir o marido, e o marido ficou todo assanhado e se entregou ao prazer. E entre aspas, aquele último beijo de despedida virou uma noite de sexo bem quente. E no final não se separaram, pelo contrário, continuaram o relacionamento por toda a vida e foi um relacionamento muito bom para os dois. Mas por que o Dr. Milton Erickson agiu dessa forma? E por que deu certo? E é agora que eu te respondo. Para qualquer homem moderno, ter um mau desempenho sexual é algo intolerável. E o homem moderno prefere ser queimado em praça pública na frente de todo mundo com as cinzas dele sendo usadas como adubo de taioba da beira da estrada do que assumir que broxou. E eu concordo que nesse ponto o homem é um bicho burro mesmo. Então, ciente disso, o Dr. Erickson ele reparou que esse moço estava em um processo de negação e em reação a ele ter broxado na lua de mel.
Então esse homem ele racionalizou afirmando que a culpa era do casamento forçado e assim ficou decidido a se divorciar. Mas o doutor ele notou que a esposa não queria o divórcio. Ela gostava dele e ele gostava dela, mas o marido estava decidido e não ia adiantar convencer ele de nada, muito menos tocar no assunto do baixo desempenho sexual dele da lua de mel. Aí o doutor pegou e falou: ah é? Tá bom, agora então você não vai broxar. E deu certo. E, gente, essa parada do álcool aí funciona, viu? Eu já aconselhei, já usei pra aconselhar os outros. Uma vez uma moça tinha acabado de se casar, mas ela não conseguia transar. Falou que veio de uma igreja muito conservadora, que não conseguia se soltar, não conseguia ter lubrificação e por aí ia, sabe? Mas eu aconselhei ela a tentar pegar a vodka e tentar. No mercado vende umas garrafinhas pequenas de vodka, sabe? E aconselhei ela a bater com leite condensado e morango. Eu falei que não ia ficar nenhum gosto ruim. Ela relutou, mas aceitou. Nossa, mas eu vou falar pra você, viu? De fada sensata ficou fada safada, literalmente. Foi tiro e queda. Mas, crianças, só uma coisa, não façam isso em casa, tá? Mas então, vamos prosseguir aqui então a nossa conversa. Outro exemplo foi um penhorista do século XVIII na China. Ele era muito rígido e grosso, ele só pensava no dinheiro, mas o filho dele tinha acabado de conhecer o budismo e tinha adorado. E como de fato o budismo tradicional é lindo mesmo. E o filho dele, ele queria, mais que queria que ele entrasse pro budismo. Mas para ele, para esse homem, o tempo é dinheiro. E ele só pensava no dinheiro. Então o filho dele foi pedir conselhos ao mestre para o mestre poder ajudar ele. E o mestre teve uma ideia um tanto quanto estranha. Já que o homem só pensava no dinheiro, o mestre decidiu pagar ele por cada mantra que ele fizesse, que esse homem fizesse. E dito e feito, ele aceitou. Afinal, ele estava ganhando para isso. Ele pensou, ah, é só eu pegar, fazer essas coisas estranhas no templo, ganhar meu dinheiro e rachar fora. Mas à medida em que ele foi fazendo, ele foi se apaixonando. E no final nem queria mais o dinheiro. Ele entrou para o budismo, pois adorou a paz interior que ele começou a sentir. E já que ele era rico, esse moço, ele até começou a ajudar o templo financeiramente. Ou seja, foi lá para ganhar dinheiro e acabou dando dinheiro com toda a boa vontade do mundo. Mas aí então, nós falamos desses exemplos envolvendo pessoas teimosas e o legal é que contra elas não vence elas pelo enfrentamento, pelo contrário, as vence através delas mesmas. É igual o jiu-jitsu brasileiro. No jiu-jitsu não tem nenhum soco, é basicamente usar o ataque do inimigo contra ele mesmo, usando sistemas de alavancas, indo direto no ponto certo. Na verdade, essas pessoas que são muito cabeça dura, você não bate de frente com elas, mas sim cria incentivos em que elas descobrem, entre aspas, por conta própria, que aquilo é bom, então elas levam aquilo para mais longe. E então, ao invés de você aconselhar elas, o que para elas pode ser ofensivo, ao invés disso você vai estar usando uma psicologia reversa quando estiver lidando com elas. Mas é claro que esses são exemplos práticos. No dia a dia as coisas são bem mais complexas, né? Convenhamos. Mas o importante aqui é você ganhar esse novo recurso na sua maletinha de ferramentas sociais. Então vamos recapitular então o que falamos aqui nessa conversa aqui de hoje. Então, conversamos sobre a psicologia reversa aplicada às pessoas rebeldes, pois elas têm a necessidade de controle, não aceitam conselhos, muito menos ordens, em que para isso a solução é você evitar o enfrentamento e no lugar criar incentivos que dê resultados a elas. E depois, como sugestão, você está elogiando o esforço delas. E é claro, compartilhe esse vídeo e ajude ao projeto financeiramente para que o autoconhecimento chegue a mais pessoas mandando um Pix de qualquer valor para eutambempenso.nisso@gmail.com. Beleza? Pense nisso. Falou!